Olá! Nessa videoaula abordarei um tipo de problema que ocorre quando várias partes de instrução do programa estão sendo executadas ao mesmo tempo em um ciclo de clock e, eventualmente, precisariam para realizar um estágio de uma instrução de um resultado que uma instrução anterior ainda não terminou de computar. Esse tipo de problema é originário de uma dependência de dados e o chamaremos de conflito de dados, ou data hazard em inglês. Denominei conflito com uma tradução para o termo em inglês hazard. Hazard, em uma fiel tradução, significa perigo ou risco em português, mas dentro do contexto do nosso assunto, a tradução fiel do termo não nos atende perfeitamente. Dessa forma, usarei conflito como termo em português para tentar traduzir o significado de hazard. Hazards ou conflitos acontecem quando uma instrução depende do resultado de uma outra instrução que ainda não foi concluída. Existem dois tipos ou categorias diferentes de conflitos a saber em uma microarquitetura pipeline. Os conflitos de dados, quando o valor do registrador ainda não foi gravado no banco de registradores e uma instrução em execução precisa desse valor. E os conflitos de controle, que são outro tipo de conflito, que acontecem quando a próxima instrução precisa ser buscada na memória e um desvio de uma instrução de desvio condicional ou incondicional ainda não foi resolvido. Então, esse é um tipo de problema causado unicamente por instruções de desvio, os conflitos de controle. Nessa figura, observamos o diagrama de execução do programa à esquerda no caminho de dados pipeline. Repare que a instrução ADD só consegue gravar o valor da soma no registrador de destino, que é o $S0, no início da borda de subida do período de clock de número 5. Repare também que o resultado dessa adição precisa ser usado pelas instruções AND, OR e SUB, respectivamente, nos ciclos de clock 3, 4 e 5. Como podemos ver, não podemos voltar no tempo, ou seja, não podemos precisar de um valor que não esteja pronto em um ciclo anterior ao ciclo que realmente o valor ficará pronto. Portanto, para as instruções AND e OR, eu vou ter o problema de conflito por dados. Se ambas as instruções forem executadas pelo pipeline dessa forma, elas pegarão o valor errado contido no registrador do OS0 para processarem as suas operações. Uma vez entendido o problema causado por um conflito de dados na microarquitetura pipeline, vamos ver a partir de agora os métodos e técnicas envolvidas na resolução desse tipo de conflito. Há 4 formas de resolução desse tipo de conflito. 2 em tempo de compilação e 2 outras formas em tempo de execução. As 2 primeiras são resolvidas pelo próprio compilador no processo de montagem do código executável. E as 2 últimas são implementadas no próprio hardware do caminho de dados. A primeira técnica em tempo de compilação consiste em inserir instruções NOP, No Operation, no código assembly entre uma e outra instrução que apresentar a dependência de dados que eu mostrei para vocês. A segunda técnica consiste em reorganizar o código em tempo de compilação, antecipando instruções assembly, ou melhor, colocando instruções assembly que seriam executadas posteriormente no programa, entre as instruções que apresentam as dependências de dados. O único cuidado que se deve ter com a relação dessa técnica é a de não provocar uma alteração no resultado final do programa com a antecipação da instrução ou das instruções realizadas. Cada uma dessas 2 técnicas tem os seus prós e contras. Reflita sobre isso. A primeira técnica de solução de dependência de hardware implementada, a primeira técnica de solução de dependência de dados implementadas em hardware é encaminhar dados em tempo de execução.
assim que eles ficarem prontos pelas unidades funcionais responsáveis pelo seu cálculo e estiverem gravados dentro do processador, dentro do registrador de pipeline. Essa técnica se chama adiantamento ou forwarding em inglês. A segunda técnica é ainda mais simples, consiste em parar ou frear o processador por um ou mais ciclos de clock em tempo de execução, stall em inglês, até que a dependência de dados seja resolvida, ou seja, até que o dado que uma certa instrução, que certa instrução precisa, esteja pronto e disponível para a operação da mesma. Nessa figura, vemos o mesmo programa em execução que eu mostrei anteriormente para vocês. Nele, havia a dependência de dados entre a instrução AND e OR, com o resultado que a ADD produziria no ciclo de clock 5. Observe que o conflito de dados foi resolvido introduzindo-se duas instruções NOP entre a ADD e a AND. Dessa forma, o programa levou mais 2 ciclos de clock para ser executado, mas a dependência de dados que existia anteriormente não mais acontece durante a execução do programa modificado, nessa microarquitetura pipeline mostrada na figura. Nessa figura, observando o mesmo programa anterior que sofre por dependência de dados em execução em uma microarquitetura pipeline como no original. Observe que o valor da soma que será gravado no registrador $S0, ele fica pronto no estágio de ciclo 3, ou seja, a partir da borda de subida do ciclo 4, o dado resultante da soma já está pronto e fica guardado no registrador de pipeline, que se encontra entre estágio 3 e estágio 4. Esse valor contido nesse registrador de pipeline pode ser adiantado para a entrada da ULA, de maneira que a próxima instrução que utiliza esse valor não precise ser atrasada de um ciclo de clock para obter e usar o valor correto no seu processamento. Da mesma forma, na borda de subida do ciclo 5, o mesmo valor da soma resultante da instrução ADD deverá ser propagada para o registrador de pipeline que se encontra entre os estágios 4 e 5. O valor por ele armazenado pode ser propagado para outra entrada da ULA e satisfazer a dependência de dados existentes entre a instrução OR e a ADD. Ora, para que essas técnicas de adiantamento mostradas no slide anterior possam ser implementadas no caminho de dados, há necessidade da inclusão de mais 2 multiplexadores antes das entradas da ULA, mais especificamente no estágio 3, entre os registradores de pipeline 3 e 4, como mostrado nessa figura. Alguns rastros de dados podem ser resolvidos por meio do encaminhamento do resultado do estágio de memória ou de write back para uma instrução dependente no estágio de execução. Isso demanda a adição dos multiplexadores antes da ULA para selecionar o operando a partir do banco de registradores ou do estágio de memória ou do estágio de write back. A figura mostrada nesse slide ilustra esse princípio. No ciclo 4, $S0 o valor de $S0 é encaminhado a partir do estágio de memória da instrução, a partir do estágio de acesso à memória da instrução ADD para o estágio de execução da instrução dependente do resultado a ser gerado pela ADD. No ciclo 5, o conteúdo de $S0 é encaminhado a partir do estágio de write back da instrução ADD para o estágio de execução da instrução OR dependente dela, dependendo desse resultado. Observe ainda que na parte de baixo dessa figura há uma controladora dedicada onde os sinais de controle dessas novas unidades funcionais se faz necessário. Essa unidade de controle é puramente combinacional e deve selecionar de forma adequada os sinais marcados em azul em função dos valores encontrados nos sinais na entrada
os sinais de entrada na cor preta. Para adiantar um dado para o estágio de execução, seja o dado vindo do estágio de acesso à memória ou do estágio de write back, a lógica dos sinais de controle forward AE deverá ser igual à equação lógica mostrada nesse slide. Estude com atenção como essa lógica de controle foi obtida para que você tenha por completo o entendimento de como ocorre o adiantamento no caminho de dados. Nesse novo exemplo de programa em execução no caminho de dados com adiantamento, deverá ainda ocorrer um problema de conflito de dados. Em qual situação? A instrução load word só lê da memória o conteúdo que será gravado no registrador destino $S0 ao final do ciclo 4. E a próxima instrução do programa, a instrução end, precisa do conteúdo do $S0 no seu estágio de execução, que ocorre durante o ciclo 4, causando, portanto, mais um conflito de dados, o conflito de dados mencionado. A única forma de contornar e resolver esse problema é freando o pipeline por um ciclo de clock, a partir do momento que se identifica essa dependência. Frear ou gerar um stall no pipeline significa congelar o conteúdo do estágio arquitetural dos estágios anteriores, nos estágios anteriores ao momento de detecção da dependência, por um ciclo de clock. E, evidentemente, inibindo a busca de uma nova instrução nesse mesmo ciclo. Dessa forma, a dependência pode ser resolvida com a técnica de adiantamento já apresentada nos slides anteriores. Para que o stall ou o freio do pipeline possa ser realizado, vamos observar o que será preciso modificar no caminho de dados e na unidade de controle da microarquitetura pipeline. Em termos de caminho de dados, quase nada precisa ser modificado, exceto por implementar um sinal de enable em nível lógico baixo ou habilita escrita no program counter e no primeiro registrador de pipeline, que são os registradores que precisam ser freados ou congelados por um ciclo de clock. Há também a necessidade de se modificar o segundo registrador de pipeline como uma entrada de clear, ativa em nível lógico 1, de maneira a não produzir valores que possam interferir na computação das instruções freadas para os próximos estágios. Essa operação de zerar esse registrador é chamada de flush, de descarga. Os sinais de controle na cor azul são gerados pela unidade de controle de hazards, tendo como entrada as condições analisadas a partir das entradas identificadas na cor preta. As duas equações mostradas nesse slide são as equações lógicas dos sinais de controle na cor azul mostradas no slide anterior. Estude-as e tente deduzir como chegamos a essas equações. Por hora, ficamos por aqui. Até a próxima.